Olá, meus amores, meus amigos queridos, bom dia para vocês. Que bom nós estarmos juntos aqui no Pétalas do Espiritismo novamente. Sempre tão bom esse nosso encontro, não é verdade? Eu tenho certeza que para você também é muito bom. Meus amores, nós estamos juntos todas as manhãs para estudar o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos estudar a questão 416 do Livro dos Espíritos, estudando ainda sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. Kardec questiona: pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer quando estar para dormir: quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano. Quero falar-lhe para dizer isto. Responde a espiritualidade amiga: o que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique o simples fato de ele o querer quando desperto. Aqui na pergunta, Kardec queria basicamente saber se eu posso, por exemplo, provocar uma visita espiritual com alguém que esteja encarnado, também em desdobramento pelo sono, e que eu diga, gostaria de encontrar fulano, e isso ser, digamos assim, o suficiente para que esse encontro se realize em desdobramento. E a espiritualidade vai nos mostrar que há várias situações, há nuances dessa questão, desse querer, que podem fazer com que esse encontro aconteça ou não. E o primeiro que ele coloca aqui é que muitas vezes o espírito, ao despertar, ele tem outros interesses, porque quando você está, principalmente aqui na situação de espírito mais evoluído, que você se desliga da matéria, você tem interesses mais nobres. Muitas vezes você não vai se preocupar em encontrar, em perder, digamos assim, aquele tempo em desdobramento, utilizado para aprender, crescer de várias formas. Muitas vezes ele não vai perder aquele tempo para se encontrar com uma determinada pessoa que ele almeja encontrar quando está em estado de vigília. Ali as suas percepções estão muito ampliadas e, portanto, os seus interesses também. Por isso é o que ele diz aqui: em relação a esses homens bastante elevados espiritualmente, eles vão dar pouca importância aos interesses do homem enquanto ele está em vigília. Mas a situação se modifica em relação a espíritos que ainda se encontram escravizados às paixões inferiores, porque esses vão buscar o quê? As paixões, vão se manter inativos dependendo da sua condição. Então eles vão dar vazão ainda aos seus instintos inferiores. Então ele diz aqui: pode, pois, suceder que tais sejam os motivos que a isso o induzam, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Então ele disse: pode acontecer, por outro lado, que esse desejo, essa paixão, seja tão forte que escravize aquele espírito. E como ele está escravizado, vinculado emocionalmente, vibratoriamente a um determinado espírito, isso fará com que ele procure aquela pessoa quando está em desdobramento pelo sono. Então é o que ele diz aqui: pode suceder que tais sejam os motivos, essas paixões que escravizam sejam justamente os motivos que induzem ele a visitar aquelas paixões. Mas não é pelo fato dele ter buscado, ele ter dito, eu gostaria de encontrar determinada pessoa, mas é o fato dele estar preso, aprisionado a determinados corações, e isso faz com que eles se busquem durante o desdobramento. Mas é claro que tudo depende também daquela outra pessoa para quem você está pensando.
porque são dois espíritos que podem se encontrar, mas se apenas um quiser e o outro não puder por alguma razão, ou estiver numa sintonia completamente diferente, ele também não vai atender ao chamado. É preciso que haja um interesse mútuo ali para que o encontro eventualmente possa acontecer. Caso contrário, se a vontade for apenas de um e o outro não tiver nenhum interesse ou não tiver interesse naquele encontro e tiver interesses diversos, completamente díspares, ele não vai absorver aquela energia, percebem? E provavelmente esse encontro voluntário não vai acontecer. Miramês conversa conosco o seguinte, falando sobre as visitas espíritas voluntárias. O espírito tem uma postura quando no corpo, entretanto, ao tornar-se livre da matéria dentro da sua parcialidade, ligado apenas pelo cordão fluídico, ele pode pensar de outra forma, desde quando seja alma elevada. Por exemplo, se, quando se movendo no corpo, ele deseja fortemente encontrar-se com alguém no plano do espírito, ao entrar no transe do sono mais livre, ele pode não se interessar mais pela ideia pré-concebida. Mas, quando é um espírito envolvido nas paixões inferiores da carne, em estado de sono, pode se encontrar com companheiros das mesmas ideias ou ainda piores. Há pessoas que concentram os pensamentos para encontros no mundo dos espíritos e confabulações com tais e quais entidades. No entanto, isso depende de muitas condições, não somente dos pensamentos que firmam em sua mente, e o direito dos espíritos com quem desejamos se encontrar. Se eles se encontram em planos superiores, o trabalho é constante em suas vidas e só atendem aos pedidos se quiserem, por serem superiores aos que os chamam. Também pode ocorrer que, não comparecendo aquele a quem se chama, espíritos brincalhões assumam sua aparência e façam sua festa costumeira. Para trabalhar, poucos se oferecem. Para brincar, existem muitos candidatos. Nos mostrando, então, aqui mais uma vez, que não podemos deixar de considerar a opinião, a vontade dos espíritos que são, digamos assim, chamados para encontro. Quando eles estão em planos mais evoluídos e superiores, se desejarem e puderem, porque podem estar em trabalhos que não têm condições de se ausentar, eles até podem vir, mas nem sempre isso vai acontecer. E aí é o que ele coloca aqui. Muitas vezes é possível que espíritos levianos e brincalhões mudem a sua aparência perispiritual. Nós já sabemos que isso é possível pelo poder plástico do pensamento. Eles se modificam e eles se mostram, digamos assim, como se fossem aquela pessoa, com o objetivo de enganar. Então, para trabalhar, poucos se oferecem, mas para brincar, muitos são os candidatos. Tudo é sintonia. Para onde pendemos nossa mente, do modo que pensamos e vivemos, encontraremos companhias do mesmo que late no plano do espírito. Somos atraídos para onde pender o coração, e quanto mais forte for a tendência, mais nos reuniremos com os nossos iguais. Concitamos os irmãos que ainda se encontram revestidos da carne para procurarem escolas de educação espiritual, para cada vez mais limparem dos sentimentos as paixões inferiores, que elas têm a força de os conduzirem aos planos mais baixos do umbral. Lá encontrarão espíritos que pensam e agem em estado bem pior do que os encarnados. Ali se processa a festividade dos sentimentos degradados. Eles dormem no mal e desconhecem os valores imortais do bem. Pensam que enganam a vida e nunca cogitam da existência de Deus. Porém, enganam-se a si mesmos e a cada momento que passa, seus corpos espirituais vão ficando mais lerdos, a circulação de energias mais difícil e, em muitos casos, ocorre um endurecimento nos centros de forças espraiados nos corpos sutis que revestem o espírito. Quando esses espíritos voltam à Terra, encontram em seus destinos o chamado karma, que lhes cobra tudo até o último ceitil, no dizer do Evangelho.
mostrando aqui então, meus amores, a necessidade de nós realmente procurarmos nos educar espiritualmente, vivenciando o Evangelho, tirando dos nossos corações as paixões inferiores, porque elas realmente nos conduzem aos planos mais baixos do umbral. E isso não apenas em desdobramento pelo sono, mas também isso pode acontecer e acontece certamente durante o nosso retorno à pátria espiritual. Então que certamente que já vivemos lá e muito, e já viemos de lá, que nós possamos hoje trabalhar para que isso não mais aconteça, para que nós possamos fazer jus a moradas mais felizes. Continua Miramês: Jesus, quando curava os doentes do corpo, entregava a eles o material divino para a cura da alma, que somente eles mesmos deviam fazer. É o curar a si mesmo. Todo o material de cura que existe na Terra, mesmo os espirituais, são paliativos, porque a verdadeira cura vem de dentro da alma. São as mudanças de vida e a obediência às leis naturais. Fora disso, é sofrer as consequências dos seus feitos incorretos. A dor era em toda parte uma descarga de forças selvagens entranhadas no mundo da alma. No entanto, ao sofrer, o espírito muda de ideias, procurando sempre melhorar espiritualmente. Se não melhorar, a dor continua até modificar os seus sentimentos. Podem-se diminuir as dores e até não sofrê-las, se entendermos que a dor é a mestra. Desde quando se procura fazer o que ela vem ensinar, cessa a sua necessidade nos nossos caminhos. E essa certeza é importante para que nós possamos aprender com a dor, entender a ressignificação da dor em nossas vidas, que ela significa transformação, ela significa ensinamento, ela significa bênção, ela significa a mão de Deus em nossas vidas, nos reconduzindo ao caminho do bem. Então, queridos amigos, se eu desejo verdadeiramente encontrar alguém no plano espiritual, eu possa, acima de tudo, vivenciar o bem, vibrar positivamente, para que a espiritualidade amiga, juntamente comigo, se for útil, se for algo construtivo para mim e para o outro, certamente a espiritualidade terá toda a alegria, toda a boa vontade de auxiliar na promoção daquele encontro. Por outro lado, se trabalhamos em nosso íntimo apenas os nossos instintos inferiores, certamente não poderemos e não contaremos com o auxílio desses irmãos para atitudes nefastas ou para realmente o mal. Que procuremos crescer, que procuremos evoluir, que procuremos fazer o nosso melhor. Meus amores, meus queridos amigos, nosso estudo de hoje vai parando por aqui. Mas eu agradeço sempre a sua presença amiga aqui conosco. E você já sabe, amanhã nós vamos estar juntinhos novamente. Eu desejo um dia lindo de amor e de paz. E que você possa, se ainda está ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faz parte da nossa lista de transmissão, que você possa enviar uma mensagem para nós no telefone 92 DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.